Olá, você está no canal O Jugo do Rabino. Seja bem-vindo. Um pacto de sangue. Hoje convido você a entender sobre o propósito do sacrifício de Jesus por nós. Deus é um ser muito superior a nós. Toda a sua grandiosidade nos deixa até sem palavras para descrevê-lo. Creio que por mais esforçados e inteligentes que sejamos, ninguém consegue definir Deus em palavras. Deus falou para Moisés para apresentá-lo ao seu povo como o Eu Sou, indicando não apenas existência, mas sim uma existência manifesta. Porque apesar da sua superioridade, Deus não está distante de nós. Ele é um Pai amoroso que deseja relacionamento mútuo. Deus estava dizendo: eu sou o seu Deus, eu tenho ouvido o seu clamor, eu vou livrá-los das mãos dos egípcios. Disse ainda o Senhor: certamente, vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Êxodo 3:7. Foi com esse sentimento de relacionamento que Deus criou Eva e Adão. Deus conversava com a sua criação na viração do dia. Todavia, a natureza do pecado corrompeu essa relação. Eles ficaram afastados de Deus e deixaram de viver a plenitude da vida que Deus tinha preparado para eles. A natureza pecaminosa é incompatível com a natureza santa de Deus. Mas essa distância não fazia parte do plano original quando o mundo foi criado. Então o plano perfeito de Deus começou a entrar em ação. Após a queda de Adão e Eva, toda a humanidade herdou o pecado. Deus jamais poderia continuar se relacionando com a sua criação como no princípio antes do pecado. Desde então, o relacionamento com o Pai ficou extremamente limitado. Somente com derramamento de sangue era possível obter perdão. Sacrificar um animal perfeito foi a forma de obter perdão. Desde a antiguidade se sabe que sangue está relacionado ao vigor físico. A ausência de sangue resulta em morte. Por essa razão, aconteciam os rituais de sacrifício, onde se oferecia o sangue de um animal inocente para a remissão de pecados. Resumidamente, os sacrifícios no Antigo Testamento, ou Velha Aliança, como costumamos falar, envolvia a entrega de um animal perfeito para pagar o preço no lugar do ofertante. Era uma troca. A carne do animal sem sangue e gordura poderia ser usada para a alimentação. A separação de Deus e a morte são consequências do pecado. O salário do pecado é a morte. Sendo a morte uma consequência irrevogável, alguém precisava vencer a morte. Caso contrário, os sacrifícios nunca se cessariam. A humanidade precisava de justificação. Os sacrifícios de animais não eram suficientes. Deus precisava se reconectar novamente com a sua criação. Nenhum ser humano poderia sacrificar a si mesmo para obter perdão. A justiça de Deus é inatingível, pois não tinha nenhum justo nessa terra que estivesse apto a se sacrificar. A exigência de justiça de Deus é extremamente alta, porque ele julga as pessoas de acordo com seu próprio padrão. É impossível alguém alcançar o padrão de Deus, uma vez que o pecado dominava a humanidade. Os animais só eram aptos, pois neles não havia a presença do pecado. Mas isso não era suficiente para pagar toda a dívida que o pecado deixou na humanidade. Além disso, o pecado entrou no mundo por intermédio de um ser humano e não de um animal. Então, um grande sacrifício tinha que ser também por um ser humano, mas um ser humano sem pecado. Foi então que Deus envia Jesus para pagar o preço. Jesus veio ao mundo com a missão de ser o último sacrifício vivo. Ele é o plano perfeito de Deus, pois nele não há pecado algum. Jesus é o próprio Deus encarnado no corpo de um humano. Deus uniu-se à natureza da sua criatura humana. Deus fez-se homem. Ele mesmo desceu na terra por amor à sua criação.
No ventre de Maria, Deus fecundou um óvulo, transformou em um embrião. Nasce Jesus, o nosso Salvador. Deus permitiu que tudo fosse lançado sobre ele naquela crucificação, fazendo com que ele tomasse o nosso lugar. No ato de ser torturado e crucificado, ele tomou sobre si, assumiu como se fossem seus todos os pecados da humanidade. Uma das últimas palavras de Jesus na cruz foi: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele foi o momento de dor máxima de Jesus, pois ele foi separado do Pai por um período, já que todos os pecados estavam sobre ele. Jesus bradou na cruz: está consumado, dívida paga, pecados perdoados. Ele ressuscitou, ele vive para sempre, ele venceu a morte. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Jesus venceu a morte. O nosso corpo físico morre, mas o nosso espírito não. A morte não tem mais domínio sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Toda a dívida do pecado foi paga. Jesus levou sobre si todas as penalidades que o pecado gerou na humanidade. Através da cruz, podemos ter livre acesso a Deus novamente. Não precisamos de medianeiros. Podemos conversar com Deus livremente no nosso quarto. Podemos acessar sua presença a hora que desejarmos. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24. Não existe outra maneira de se reconectar com o Pai, de se achegar a Deus, a não ser por intermédio de Jesus. Jesus não veio ensinar um caminho para a humanidade. Ele é o próprio caminho. Não há lógica humana na salvação. Por isso precisamos ter fé para recebê-la. Não deixe que a incredulidade te impeça de ter um encontro com Deus. Viva na plenitude divina. Viva o melhor de Deus para a sua vida. E se você gostou desse vídeo, não esquece de nos seguir, comentar e compartilhar. Até o próximo. Que Deus te abençoe.